Notícias vão estar no painel os especialistas André Pedro, que é um engenheiro do Infosi, um outro engenheiro, João Ricardo, é engenheiro informático, Amaro João e também o engenheiro Cláudio Gonçalves, que é o representante do ITEL. É, de resto, um assunto que não pode perder ao longo da nossa programação no TPA Notícias. Hoje, de madrugada, também você não pode perder a 1h30 da manhã. No canal 2 da Televisão Pública de Angola, acompanhe o quarto jogo da final da NBA entre o quinto jogo entre os Denver Nuggets e os Miami Heat. Se os Denver ganharem o jogo, a final fica praticamente resolvida. Assim, em especial, desejo-lhe boa noite. Não deixe de continuar a acompanhar a TPA. Consegue sentir? Alguma coisa está diferente. O futuro já chegou. Com a conectividade e a modernização tecnológica. As novas tendências da tecnologia vão estar no AngoTIC 2023. Entre 12 a 14 de junho, venha ao CCTA em Talatona ouvir a professora Danielle Wood do MIT, Robert Van Zyl da Space Africa, Farghani Tambeayuk do Facebook, Camille Wardrope-Elaine da Brightest Stars Foundation, Laurent Fresh da Airbus, Fiseha Mekuria da Universidade de Malmo, Omar Serrochni, da Autoridade de Proteção de Dados de Marrocos, Emma Teófilos, vice-ministra da Tecnologia da Informação e Comunicação da Namíbia e dezenas de outros grandes oradores nacionais e internacionais. Inscreva-se já no AngoTIC 2023, porque o futuro já chegou. Uma iniciativa do Governo de Angola. Vá-se logo, que o senhor não é daqui. Eu? Sou mesmo daqui. Eu nasci aqui no... Eu acho que não. Olha esta senhora aí. É puramente daqui. Aquele então... é mesmo daqui. Já o senhor, a comprar artigos na rua e a sujar o nosso bairro. Quem faz isso não gosta de Luanda. Ser de Luanda não é nascer aqui. É gostar da cidade, cuidar do que temos e fazer dela o nosso lar. Luanda precisa de ti e então vai ser daqui. Luanda precisa de mim, Luanda precisa de ti. Precisa de todos juntos, precisa de todos juntos. Luanda vai ser bem melhor quando deixares de comprar ou vender nos lugares impróprios e não só. Evitar atravessar nos lugares perigosos e usar as pedonais vai mostrar que gostas de Luanda. Luanda precisa de ti. Bem-vindos à nova TPA. Uma televisão moderna e equipada com tecnologia de ponta. Conectamos o país e o mundo para levar até si informação atual e responsável. Não é, Ernesto? Com equipamentos cada vez mais modernos e com profissionais cada vez mais comprometidos, trabalhamos 24 horas ao dia para levar a notícia ao país e ao resto do mundo. Primeiro canal de notícias da história contemporânea de Angola. Mas a TPA não é só notícias e informação. O nosso entretenimento, que em 2023 muito promete, também é um motivo de orgulho. Não é, Sérgio? É, Edusa. Este ano temos muitas novidades.
mais estúdios para o entretenimento, novos programas e outros com imagem completamente renovada. De facto, uma nova TPA que se conecta com o coração dos telespectadores. Por isso, continue ligado à nossa estação de televisão, porque fazemos por si e para si. E porque TPA... Somos todos nós! Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do especial TPA Notícias. A terceira edição do Angotic, Fórum Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, começou hoje e vai prolongar-se até a próxima quarta-feira, dia 14 de junho, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, e vai juntar dirigentes, especialistas e empresas do setor, perspectivando o autêntico salão de debate da STIC. É na senda deste fórum que hoje vamos falar sobre desenvolvimento tecnológico em Angola. Para tal, eu vou contar com a presença do painel que eu passo aqui a apresentar. Engenheiro Cláudio Gonçalves é o representante do ITEL para esta noite. Boa noite e bem-vindo. Muito boa noite, Dorivaldo. Muito boa noite a todos os telespectadores e obrigado pelo convite. Muito obrigado nós pela presença. Vou aqui também cumprimentar o engenheiro Amaro João, é representante do GGPN. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, colegas do painel, e boa noite aos telespectadores da TPA. E o engenheiro João Ricardo, engenheiro informático, também junta-se a nós aqui neste painel de conversa para olharmos para o desenvolvimento tecnológico em Angola. Boa noite e igualmente bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colega do painel. Certo. É um gosto enorme tê-los aqui aos três. Vamos então dar o pontapé de partida à nossa conversa, mas eu gostava, antes mesmo de olharmos para outras questões, perceber como é que cada uma das vossas instituições tem contribuído para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico em Angola, ou seja, existem atualmente várias empresas no setor das tecnologias, que hoje em dia acaba por estar também conectado à comunicação, mas existe então uma necessidade de percebermos mais ou menos quem são e o que é que fazem de certeza. Por isso é que eu utilizaria esta pergunta para o pontapé de partida da nossa conversa. Como é que cada uma das vossas instituições tem contribuído para o desenvolvimento tecnológico em Angola? O ITEL, por exemplo. Bom, Dorivaldo, como sabe, o ITEL é uma instituição vocacionada à formação média técnica, de quadros para o setor das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação. Portanto, ao longo de 38 anos de existência do ITEL, nós já colocamos no mercado nacional diversos quadros bem qualificados para atenderem os desafios que são o que é o mercado das telecomunicações e tecnologias de informação em Angola. Portanto, hoje o ITEL vem se notabilizando como uma instituição de referência, onde temos uma alta procura das empresas do setor pelos nossos estudantes, os nossos alunos, e, portanto, esta é a contribuição mais relevante que nós temos relativamente a todo o desenvolvimento tecnológico, que é o tema que nós vamos aqui abordar hoje. Paralelamente à formação média técnica, o ITEL também tem diversos programas de formação profissional, isto porque possui o maior centro de formação tecnológico que está sob tutela da nossa instituição, o CEFITEL, e temos desenvolvido neste centro diversos programas, não só de capacitação, de formação, mas também de desenvolvimento de soluções a partir daquilo que nós chamamos de Centro de Desenvolvimento de Inovação, de Competências e Inovação,
o CDCI. Portanto, ao longo da nossa conversa vamos poder destrinchar aqui o que é que cada um desses programas representa, o que é que nós de facto temos feito. O ITEL também tem um pendor muito voltado para o empreendedorismo, porque os nossos alunos são formados ou capacitados para desenvolver soluções tecnológicas e depois então também ganham a expertise de como levar estas soluções ou transformar essas soluções em um produto ou um serviço de facto acabado e ser colocado a benefício da nossa população. Portanto, esse é o nosso contributo e vamos poder ao longo desse programa abordar mais sobre a especificidade de cada um desses programas. Amaro, quanto ao GGPN? Ok, nós somos o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional. É uma instituição que está sob superintendência do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O GGPN, no quadro da Estratégia Espacial Nacional, tem a missão de acompanhar todas as atividades, programas e projetos que estão previstos na Estratégia Espacial Nacional. E nos últimos 10 anos de existência do GGPN, nós temos já alcançado alguns objetivos que estão previstos na Estratégia Espacial Nacional, com realce ao satélite de comunicação que é o ANGOSAT-2, que foi lançado no ano passado, que atualmente está em órbita e a funcionar. Também temos desenvolvido atividade no ramo de aplicações espaciais, soluções estas que nos permitem aplicar em questões como monitoramento do crescimento urbano, agricultura de precisão, fazer monitoramento inclusive de regiões mineiras e etc. E tendo em conta que normalmente as questões do espaço são às vezes abstratas e requerem inicialmente investimentos muito altos, também temos uma componente de educação espacial que visa transmitir aquilo que é a importância do investimento no espaço e quais os benefícios nós podemos obter deste investimento. Também fazer referência que está em curso o desenvolvimento de um programa para que possamos então, tão logo seja possível, termos um satélite de observação da Terra. Iria aqui nos permitir fazer um casamento com as aplicações espaciais que estão a ser desenvolvidas por especialistas do GGPN. E, em síntese, essas são algumas das principais tarefas que temos desenvolvido no GGPN e, tendo em conta os resultados que temos obtidos, temos quase certeza que têm criado impacto naquilo que é o desenvolvimento tecnológico, porque são soluções e produtos que já têm sido usados por instituições ou empresas locais a nível nacional. E estamos em crer que com isto estamos a contribuir para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico de Angola. Afirmativo. Vou passar aqui também a palavra ao engenheiro João Ricardo. É, portanto, um desenvolvimento que o Governo não faz sozinho, não é meramente tarefa do Executivo, tem contado com apoio de privados, por exemplo, e é esta contribuição que vocês também têm dado de certeza, mas como é que ela acontece? Olha, a nossa empresa, Rimanet, é uma empresa de tecnologia de informação e comunicação. A nossa contribuição tem sido propriamente na divulgação de tudo que, principalmente de bom que o governo faz. O lema atualmente é comunicar mais e melhor, e nós temos feito várias atividades no âmbito de divulgação dos feitos do governo. Para realçar, nós atualmente estamos a fazer a cobertura de streaming, que é as transmissões em direto do projeto, do plano estratégico Angola 2050, que o Ministério de Economia e Planeamento tem feito o périto pelo país todo. A nossa empresa tem a obrigação, né, o dever de fazer a divulgação. Aliás, fomos contratados para fazer a divulgação
desse projeto, e transmissões em direto, e outras empresas que nos solicitam para fazer esse tipo de atividade. Nós estamos prontos para fazer esse trabalho. Afirmativo. Em termos de desenvolvimento tecnológico, e já que está com a palavra, é consigo também que eu vou começar a olhar para este tópico. Em termos de desenvolvimento tecnológico, que classificação é que podemos dar ao nosso país olhando para o atual contexto? Olha, eu acho que o nosso país está em bom caminho, porque nós temos vários serviços de telecomunicações. Com o lançamento do ANGOSAT veio melhorar muito mais as telecomunicações. Hoje, na ANGOTIC foi lançado o 5G, que é uma das vantagens de telecomunicações da quinta geração que nós temos, que todos nós, as empresas de telecomunicações, estávamos à espera. Portanto, o nosso país está em bom caminho. Repara que em 100 habitantes, 28 já são utilizadores de internet, são utilizadores de telefone. Portanto, o nosso país está em bom caminho no âmbito de tecnologia de informação. Afirmativo. Vamos aqui também conversar um pouco com o Cláudio. Cláudio, quando olhamos para aquilo que é a componente informativa, qual é a avaliação que nós podemos neste momento fazer? Bom, como o engenheiro Ricardo acabou de dizer, inegavelmente o país vem observando um desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, né? E esse desenvolvimento tem tido ênfase principalmente no que concerne à disponibilidade de serviços digitais, à própria inovação. Se repararmos, nós tivemos um crescimento considerável daquilo que são os usuários de telefones móveis. Nós tivemos um crescimento considerável da própria penetração da internet. Nós, se fizermos agora um paralelo com a realidade ou o contexto pandêmico que passamos, podemos perceber que ao longo desse ano ou período de pandemia, a economia do país não ficou tão abalada, não foi tão abalada, o país não parou, continuamos a produzir, a trabalhar, mesmo de forma confinada. Ou seja, isto só foi possível porque o país, ao longo de 25 anos, garantiu que investimentos na infraestrutura de telecomunicações fossem feitas de formas que pudemos estar em casa e ainda assim trabalhar. Nós tivemos um exemplo claro no ITEL, atuando do contexto pandêmico, não deixamos de assistir academicamente os nossos alunos. Ou seja, nós começamos logo após o Covid, a pandemia do Covid se instalar e termos que ficar em casa, os professores de forma segura iam para a instituição para fazerem então aquilo que nós chamamos de teleaulas. Nós transmitíamos as nossas aulas pelo Facebook e tínhamos não menos do que 40, 50 pessoas a assistirem em tempo real às nossas aulas. Imagine que se para alguém, um professor de matemática, conseguir prender a atenção de um estudante ao longo de 45 minutos já é um trabalho árduo. Imagina que nós prendíamos a atenção de 50 pessoas no Facebook ao longo de uma hora para uma aula de matemática. E percebemos que não eram alunos apenas do ITEL que estavam a se beneficiar dessas aulas, mas também de outras instituições. No final das contas, tivemos mais de 15 mil pessoas a assistirem todo o conteúdo que nós estávamos a transmitir pelo Facebook. Há algum tempo atrás isso não seria possível. Isso demonstra claramente a evolução que nós tivemos, ou seja, as pessoas tiveram acesso à internet, tiveram acesso à tecnologia, graças a todo esse desenvolvimento que o país tem registrado.
e, obviamente, isso se dá por conta não só dos investimentos que o próprio Ministério de Tutela, estamos a nos referir ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, vem fazendo ao longo desses anos todos, mas também do contributo dos parceiros deste mesmo Ministério, que é o setor privado, obviamente, mas podemos afirmar aqui que nós crescemos em termos de infraestrutura. Hoje nós temos cerca de 30 mil quilómetros do país ligados, conectados por cabos de fibra óptica. Temos cerca da metade da população com o acesso aos telefones, como o Ricardo já avançou aqui, o número de 28% de penetração da internet, e depois podemos olhar para aquilo que são as estratégias do próprio Ministério para até 2027, quais são as metas a serem alcançadas. Então, com o lançamento do ANGOSAT 2, vem melhorar isso ainda mais, porque principalmente aquelas zonas remotas que não tinham a possibilidade de aceder a toda essa tecnologia, hoje começam a ter também esta possibilidade. Portanto, nós podemos afirmar aqui que sim, temos tido um crescimento, um desenvolvimento tecnológico sustentado naquilo que são os trabalhos, os esforços, os investimentos do próprio governo e dos seus parceiros privados. Agora, é verdade que ainda temos muito por fazer, ainda existem muitos desafios pela frente. Certo. O importante é continuarmos a trabalhar para que consigamos então alcançar essas metas que preconizamos para o setor das telecomunicações e tecnologias de informação. Certo. Notei durante a sua explicação uma partilha, e até por aquilo que representa o próprio ITEL, mais voltada para os próprios produtores da tecnologia, ou, digamos, potenciais desenvolvedores da tecnologia. E da parte do usuário, também têm contribuído para esta parte com a questão da instrução? Eu acredito que sim, porque, veja, quando nós temos cada vez mais disponíveis serviços digitais, nós forçamos a própria população a pensar de forma digital também. E as soluções para as dificuldades que a população vai enfrentando, quando tem este mindset já de pensar de forma digital, obviamente que vão também criando essas soluções para o setor digital. Hoje já existe, por exemplo, um número crescente de pessoas a utilizarem as tecnologias existentes. Sim. Porque nada adiantará termos um investimento bruto no país para o crescimento tecnológico e digital se as pessoas não consumirem estes serviços, esta tecnologia toda. Mas veja, quando um cidadão decide não mais ir a um armazém para fazer o famoso sócia, porque descobriu que existe uma aplicação, que até é uma aplicação nacional, de um jovem angolano, e não estou aqui a puxar a brasa para a nossa sardinha, mas é um jovem que passou pelo ITEL, estudou no ITEL, formou-se lá. Mas quando o cidadão tem consciência de que tem mais facilidades de utilizar o telefone e aderir a uma aplicação para fazer as suas compras, ao invés de deslocar-se até o armazém e estar expostos a todos os estresses e até perigos que possa enfrentar, obviamente que esta pessoa começa a contribuir também para este próprio crescimento tecnológico, sem dúvida nenhuma. Certo. É este o caminho, João Ricardo? De facto, esse é o caminho. Eu acho que o governo, em digitalizar os serviços, está a obrigar a população a passar a beneficiar os serviços de telecomunicações. Portanto, o engenheiro de todo ITEL disse muito bem que há jovens que desenvolveram alguns aplicativos que é necessário mesmo na nossa sociedade. Além do aplicativo SOS, existem outros, tem os aplicativos de táxi.
o real seu Hit, não estou aqui a fazer publicidade, mas temos eu utilizo muito o Hit, que antigamente era muito difícil, nós estamos a estar nos empurrar no táxi azul e branco. Com um aplicativo nós já conseguimos saber ir por destino e sabemos quanto é que custa a corrida do táxi. Portanto, são essas vantagens que nós temos com a evolução tecnológica que temos aqui no nosso país. Certo. Vamos aqui também ouvir um pouco o Amaro. Amaro, quando olhamos para aquilo que é a estratégia espacial nacional, o que é que importa destacar para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico em Angola que estamos hoje a analisar? Pronto, a estratégia espacial nacional tem uma série